Eu nunca tive coragem de postar as minhas artes, e esse é um dos maiores erros que eu já cometi. Sabe, o seu caminho artístico é algo maravilhoso, porque diferente de outras formas de autoaprimoramento, nele você pode ver de maneira direta a sua própria evolução, comparando artes e técnicas que foram mudando de acordo com o tempo. E um erro grave que você pode cometer, assim como eu cometi muitas vezes na vida, é não ter onde salvar essas artes que você vai fazendo com o passar dos anos. Eu entendo que você pode não gostar dos resultados que você alcança atualmente, mas se você realmente tiver a intenção de evoluir e se aprimorar como artista, saiba que quando você alcançar patamares mais altos, você vai olhar com olhos muito melhores para suas artes antigas. E eu ainda nem me considero tão bom assim, e já tenho esse tipo de pensamento em relação às minhas primeiras artes, principalmente as digitais. A disparada maior parte da minha trajetória foi feita no tradicional. Eu lembro que o desenho entrou na minha vida muito cedo, coisa de tipo 6 anos de idade ou menos. Eu lembro do meu pai fazer um desenho num caderno de um super-herói que era um homem mosquito, e eu achei aquilo tão legal na época. Provavelmente o desenho era horrível, meu pai nunca foi de desenhar, mas na minha cabeça de criança na época, aquele desenho tinha ficado épico. Depois disso, eu lembro que no ensino fundamental, durante uma atividade, a professora pediu pra gente desenhar uma girafa no caderno, e a minha tinha ficado até bem legalzinha. Daí ela pegou meu caderno, mostrou pros outros alunos, e eu, como criança, né, fiquei super animado com aquilo. Eu passei a curtir muito mais o desenho. Mas na época eu não tinha internet, não tinha curso, não tinha nenhum tipo de aula para eu me aprimorar. Então eu ficava só copiando imagens que eu via em livros e algumas poucas imagens que tinha num notebook na minha casa, que por incrível que pareça, copiando essas imagens eu consegui muita experiência. Eu lembro que nesse notebook tinha várias artes de jogos que eu tinha pegado com algum amigo num pendrive. E dentre elas tinha algumas imagens do Castlevania, do Final Fantasy, jogos que eu nem conhecia na época e que eu vinha jogar muitos anos depois. E até hoje ainda tem um pouco da base que eu peguei nessa época nos meus desenhos. O que é muito triste é que eu não tenho mais nenhum resquício de desenho dessa época. Nada. E por mais que eu queira, é impossível recuperar qualquer coisa que eu tenha feito naquela época. Por mais que eu tivesse fotos daquilo, naquela época ainda não tinha Google Fotos, nem nada parecido. Então eu não tinha opções de onde guardar essas imagens. Portanto, eu só posso ter na memória, algo que seria incrível poder relembrar. E esse é um dos fatores mais legais sobre a arte. Quando você coloca bastante empenho em alguma arte, ela fica carregada com as memórias de coisas que você estava fazendo na época. É quase como se fossem as memórias que vêm quando você vê fotos, só que com arte é algo que você sente. Eu mesmo, sempre que vejo certas artes, eu lembro do podcast ou do vídeo que eu estava ouvindo enquanto eu desenhava, lembro da onde eu fiz aquela arte, onde eu estava, qual casa eu morava na época, o cheiro da comida que eu comia durante as pausas, vai ficando tudo gravado na mente. Não importa quanto tempo passe. Um bom exemplo são os desenhos de um livro que eu escrevi quando eu tinha uns 12 anos. Nessa época eu tinha acabado de ler os 3 livros do Senhor dos Anéis e por conta dele eu lembro de tudo naquela época. Com 12 anos eu já trabalhava meio período e eu lembro de estudar de manhã, trabalhar à tarde, chegar em casa por volta de umas 6 horas, tomar banho, assistir uns animes que passavam na Rede TV, Pokémon. Eu lembro na época que eu fiz até uma mini HQ de Ryukendo. Daí eu ia pro meu quarto escrever as minhas histórias em cima de um baú cheio de roupa de cama. E por conta de eu ter escrito e desenhado essas coisas naquela época, tudo ficou gravado na minha memória. E são coisas que eu tenho muito carinho. Eu ainda tenho o livro guardado até hoje. E ele é muito ruim. Sério, chega a ser engraçado de tão ruim. Eu não tinha nenhuma noção na época, então o livro é tipo um Deus Ex Machina brutíssimo. Tudo é cheio de coincidência, o herói era salvo no último segundo sempre. Enfim, não fazia sentido nenhum. Mas eu lembro que na época eu fazia ele contando uma boa parte da história
depois um desenho no meio do caminho para ilustrar as coisas que iam acontecendo. E alguns desenhos eu refiz depois de uns 2 anos mais ou menos, e eu me arrependo de ter feito isso. Eu podia ter deixado como era quando eu escrevi na primeira vez, mas não importa. O que é bom é que eu ainda tenho o livro inteirinho aqui em casa para eu poder relembrar de tudo. Depois disso, minha evolução como artista deve ter tido umas 100 etapas diferentes e muita coisa se perdeu no caminho. Mas o ponto que eu queria chegar com toda essa história é que hoje em dia é muito mais fácil para você ter o seu material guardado em algum lugar. E é melhor ainda se outras pessoas tiverem acesso e possam ver as datas da sua evolução e tudo que você tem guardado. Você não precisa ter medo da recepção de outras pessoas. Todo mundo começa em algum lugar e vai progredindo gradualmente. E mesmo que algumas artes antigas pareçam até melhores do que as atuais, isso também serve para medir o empenho que você colocou nas suas artes. Desenhos feitos com pressa vão ter um capricho muito inferior aos que levaram muitas horas para ficarem prontos. E isso não significa que você está piorando. Apenas o tempo que você leva foi diferente entre uma arte e outra. Eu vou abordar esse assunto de uma maneira melhor num vídeo diferente. Então, poste as suas artes, use o que você quiser para isso. Instagram, Facebook, DeviantArt, YouTube, aonde você preferir. Não deixe para começar só quando você for um bom artista. Comece o mais cedo possível e eu garanto que você não vai se arrepender. Muito pelo contrário, por conta de você se tornar um artista cada vez melhor, o seu carinho pelas artes antigas vai só crescer. Enfim, por hoje é isso. Eu gostaria de agradecer por termos batido 500 inscritos. Isso foi muito rápido, eu não esperava que eu fosse alcançar esse número tão rápido. Então, muito obrigado a todos vocês e até mais.